Bom dia, minha tia, boa tarde, meu compadre. Está no ar mais um meu, mais um seu, mais um nosso Piripaque Podcast na Ponte Aérea, edição 00000 e tal. A partir de agora e durante os próximos 60 minutos você vai estar sendo informado da bagunça que virou este país. Edição número 0 e é um prazer estar aqui com vocês. E eu quero desde já convidar vocês a participarem conosco. E aqui no primeiro episódio de número 1, Valdenir Silva, o Zinho Bill, para presidente do Brasil, que é o meu convidado de honra e a partir de agora. Muito obrigado, Zinho Bill. Zinho Bill. Zig Bill, é o seguinte. Zig Bill. Eu comecei já errado, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa que eu fiquei meio em dúvida aqui. Você falou que era o programa 000 e falou nesse primeiro programa, Zinho. Pois é, menos um. Programa 000 menos 1 igual a x elevado ao quadrado. Você é professor, né, Professor Zinho? de matemática. Professor de matemática. Então para de churumelas. Não me venha com churumelas. Gente, esse programa está estreando hoje. Nós temos aqui a presença do Zinho Bill, que vai... desde já eu quero convidá-lo a participar conosco, ele que já esteve no projeto original. A Piripaque é um projeto já que tem algum tempo e o Zinho Bill participava desse programa também, que era um programa de rádio. Eu quero convidá-lo a ser o copiloto, né, nesta aeronave que estamos sendo decolando aqui de Guarulhos, por onde todo mundo passa. Caramba, Zinho, fico honrado aí com o seu convite. Eu já sabia disso, né? Que a gente conversou lá no... Já vem conversando faz tanto tempo, mas é um prazer trabalhar com você. A gente vai... Nós estamos há um tempo já trabalhando em alguns projetos, mas a gente precisa voltar naquele timing, né? Estamos voltando hoje, assim. Então, Programa 00, episódio 1. Isso. Gente, e você Ano participa zero. como, Zinho? Então, deixe seus comentários aqui nesse vídeo, né? Deixa aqui embaixo. E também no Cortes do Piripaque, que é uma versão editada, uma versão menorzinha, sem muito desses erros aqui e tal, né? Eu acho, não sei, né? De repente pode ser o atrativo, sejam os erros, né? Não sei. Se for como no Flow, o principal, os cortes fazem mais sucesso do que o próprio Você já imaginou, por exemplo, uma pegadinha sem os erros? Ou aqueles vídeos que o Faustão coloca ali sem os erros, não seria tem nada, graça, né? né? Não teria graça nenhuma. Petit, meni, miná, você faz sua pergunta daí, nós respondemos de cá. O programa começa gravado nestas primeiras edições, mas dentro, em breve, estaremos ao vivo aqui, direto dos estúdios. Não pode dar o endereço. Não pode dar endereço. Mas como é que é o nome do estúdio aqui? Him. Como é que fala? Rindo. Him audiovisual. Quem está vos falando aí é o... A voz da razão. A voz da razão, né? Que está falando é o Juninho Bill, para presidente do Brasil. E ele também faz parte aí da tripulação de voo, né? Ô, Juninho, é RIN HYM, é isso, né? MN, HYMN. HYMN. Agora, não pergunta o significado, que é muito chato, o Muito pessoal já vai chato, sair né? do vídeo. E ao lado dele, como também participando aí desse voo, né? Que nós estamos aqui direto de Guarulhos, aeroporto internacional, por onde todo mundo passa. E esse programa pretende ser uma referência para você que gosta de informação com muito bom humor. Muito bem. Muito bem. Fala o nome do cara. O Caio. O Caio! O Caio. O menino prodígio Caio, ele que... Bom, melhor não comentar. Melhor não falar, porque ele é de menor, né? O Caio enverga, mas Ele não que é quebra. estagiário aqui. Ele é estagiário aqui com a gente. Muito obrigado. Caio, você sabe que estagiário, tudo que der Tem que errado ser aqui, a culpa zoado, é do estagiário, né? Já derrubou aqui o... Foi eu que derrubei, mas a culpa foi sua. Piripaque está no ar. Vamos às primeiras informações. Lembrando que já falou tudo. Não sei. Cortes. Como é o QR Code? Onde é que tá aqui? Não sei. Tá na tela, tá no na canto tela, da o tela. QR Code, Tá que na a gente tela. faz? Na O que tela que aí, as na pessoas tela. podem fazer com esse QR Code? O QR Code, a princípio, é para mandarem mensagens que vão ser lidas nos próximos programas e futuramente ao vivo também. Futuramente. Futuramente.
Futuralmente é uma mistura de culturalmente com Futuramente com Futurama. Bom, e nós vamos começar com as notícias. O Zinho, que vamos apresentar, né? Ele é copiloto aqui, eu sou o comandante Zig, né? Raimundo Azevedo Zig Zag, e ele é o copiloto, porque não vai chegar e já sentar na janelinha, né? Mas eu quero começar, Zinho. Ele é o Zinho, ele é vocalista, baixista de uma banda muito famosa aqui pelo lado do sul-sudeste, que do sudeste-sul, né, pela ordem, Vossa Excelência, que é a Chernobyl. Chernobyl. Tá meio parado atualmente, tal, Como mas todo rock, Chernobyl né? a gente tem uma história aqui em Guarulhos assim, Como o rock em geral, né? Mas também ele é idealizador e executor de um grande podcast que é o PDZzinho, né? PDZ Cultura Pop. PDZ Cultura Pop. E vamos falar Você sabe disso por que e muito. PDZ, Zig? PDZ? O quê? Você sabe por que do PDZ? É podcastzinho, né? Isso, abreviação de podcastzinho. Podcastzinho é um excelente canal de podcast, só que eles só trabalham com áudio, eles são fiéis ao princípio dos podcasters, que começou como programas de áudio e hoje virou audiovisual. O podcast é uma coisa interessante, né? Nada mais é do que um rádio on demand, vamos dizer assim, né? Imagina que você não pode ouvir aquele programa num determinado momento, mas ele fica lá gravadinho, bonitinho, você vai lá depois e ouve, né? É mais ou menos isso. E ele também te permite, sei lá, você coloca lá, vai fazer alguma coisa e tal. E o PDZ, então, nasceu um pouco dessa ideia da minha paixão pela cultura pop em geral, mais precisamente pela sétima arte, né? Gosto bastante de falar de cinema. Sou fãzaço. E o Zinho Bill estará hoje aqui como convidado, porém, nas próximas edições ele vai estar como meu copiloto, vai estar me ajudando nesta grande marcha, neste grande voo, a alçar este voo pela informação, pelo que há de mais importante. E você que está aí assistindo, ó, que provavelmente vai ser um próximo convidado, ele está fazendo teste comigo aqui, ó. Você estará aqui no banco dos réus, né? E aí vão ter dois inquisidores aqui, o Zig Zag e o Zinho Bill. Hoje ele é meu inquisidor. Nos próximos episódios ele estará do meu lado, ajudando a defenestrar os convidados. Sacanear mesmo. Piripaque, para quem não sabe, é um surto benéfico. Surto benéfico quer dizer que você não seria ninguém se em algum momento da sua vida você não tivesse tido um piripaque. Que é aquela coisa, acorda, menino! Cara, a cultura Rajneesh não é um pouco isso daí? Total. Né? Porque a cultura Rajneesh é tipo, esteja acordado sempre e tal. Inclusive, nós vamos ter aqui, já pedi para o Juninho e para o Caião, para colocar aquele negócio de tomar choque, assim. Como é que chama? Desfibrilador. Futuralmente teremos um desfibrilador. Futuralmente teremos, né? Porque o desfibrilador serve para o cara convidado, quando não está rendendo e a audiência está muito baixa, a gente vai enfiar aqui por baixo, assim, nas regiões genitais da pessoa. E não é possível, né? Vai ter gente que vai se animar, vai falar, nossa, tá vivo. O Caio vai ser o entrevistado. No dia que formos testar esse equipamento, tá certo? Eu pensei que ele ia entrar embaixo da mesa e dar um choque. Não. Então eu queria, como nós estamos em época de eleições, não é verdade? A época de eleições, estamos em época de eleições. Então eu queria trazer para o convidado Zinho Silva, o Zinho Bill, algumas informações e gostaria dos seus comentários. Afinal de contas, você está sendo pago para isso. Da próxima vez teremos também um teleprompter, porque foi prometido isso, está em contrato. Pessoal, é isso aí, ó. Vamos continuando com o nosso programa. Ligue, participe. Depois de alguns programas teremos também, como é que chama? Promoção de sorte, como é que a gente fala? Concurso de sorte. Concurso de sorte
para aqueles que mandarem perguntas e participarem. Curtam, tudo fala dele, que ele curtam, dá o sininho. Curta, compartilhe, mande o link para os amigos, para os inimigos também, aquele cara que você não gosta. Eu costumo dizer assim, se você gostou do programa, dê like e manda para os amigos. Se você não gostou, dê like e manda para os inimigos. Tá aí. Perfeito, perfeito. E eu queria, nesta sexta-feira, para quem não sabe, para quem está assistindo aí nos cortes ou na reprise, no streamer, falei certo? É isso? Depende, se tiver no YouTube, não. Aí onde que as pessoas assistem aqui? YouTube. No YouTube. É no YouTube. Não tem mais? É isso, canal Piripaque Podcast. É isso mesmo. E como nós estamos em época de eleições, vamos falar sobre eleições. Eu estou aqui com o resumo desta sexta-feira, dia 19/8, 19 de agosto, com algumas manchetes. Eu queria saber do Zinho Bill, que é um cara que entende de tudo. Zinho, sobre essas pesquisas que saíram ontem, né? Hoje, na verdade, saiu ontem e publicaram hoje sobre as eleições 2022 para presidente. Olha só, Folha de São Paulo, Bolsonaro reduz vantagem de Lula. O Globo, Lula tem 47% e Bolsonaro 32%, diz pesquisa Datafolha. Correio Brasiliense, Ibanez foge do debate sobre o futuro da capital. Esses são alguns destaques. Eu queria que você comentasse sobre as eleições, como é que você está vendo o início, né? Tivemos aí o início no último dia 16 agora. Então, Zig, essas oscilações aí são perfeitamente normais, vão acontecer daqui até o final da campanha, e aí cada veículo tenta, dependendo de quem ele esteja apoiando declaradamente ou não, eles vão trabalhar esses números aí da forma que convir, né? Então, assim, só para você ter um exemplo, se é um veículo, por exemplo, mais ligado à esquerda, então uma oscilação do Lula para baixo vai ser tratada como uma pequena, né, variou bem pouco para baixo e tal, enquanto que no outro veículo vai dizer assim, Lula perde, né? Então, assim, a informação você trabalha ela dependendo da forma que você queira, né, tirar vantagem daquilo. Vou te dar um exemplo. Você lembra da revista Mad? Mad, opa. A gente, quando era mais novo, tal, né, vivia compartilhando essas revistas aí. A revista de quinta série. Então, assim, na revista Mad, vocês mais novinhos, não sei se conheceram, e era uma revista de humor americana, e teve uma versão brasileira, cujo editor e chefe era o Alfred E. Newman. E aí, numa das matérias lá, eles falavam assim, eles tinham o seguinte: como você poderia modificar uma pesquisa, influenciar uma pesquisa? E aí, assim, eles pegavam duas situações e trabalhavam esses dados aí, para te exemplificar, vamos dizer assim, ó, vamos supor que você queira fazer uma pesquisa que diga que o teu interesse é que a pessoa apoie a abertura de um mercado aos domingos, por exemplo. Então, a pergunta é feita da seguinte forma: você apoia que o mercado abra aos domingos para que você tenha mais um dia para poder fazer só compra? O cara, pô, claro, Opa, eu apoio. Parece boa ideia. E aí, se você quisesse fazer o contrário, você diria assim, olha, você concorda que o mercado tenha mais um dia para poder explorar, para poder pegar o seu dinheiro e tal? Então, assim, aí a pessoa, não, eu discordo. Então, era para mostrar que a mesma pesquisa tem esse caráter, né? Então, eu só usei como exemplo para dizer como é que eles trabalham isso, né? Nós demos duas manchetes que mostram um pouco de incoerência. Uma diz que o Lula está disparado na frente, né, que está com 47-32, e o outro que diz que o Bolsonaro diminui a distância. O que faz com que esses veículos de comunicação tenham essas visões diferentes, além de um pouco do que você falou, né? Nós temos uma cultura muito recente da democracia, e as pessoas às vezes ficam agoniadas com essa polarização que está havendo entre a esquerda e a direita, e os jornais meio que se escondem, né, atrás de uma não declaração de voto ou de apoio a determinada tendência. O Brasil tem uma democracia recente. Eu queria lembrar que nos Estados Unidos
os jornais, a imprensa dos Estados Unidos, não tem essa dúvida. Uns são democratas, outros são republicanos, e isso é muito natural para eles, né? Aqui as pessoas fingem não ter ideologia e nas manchetes você já percebe, não é bem isso? É, por aí mesmo. Então a gente quer que você que esteja nos assistindo aí, tenha paciência, não se desespere, manere, aguente a barra, na marra. Você em breve, muito breve, ouvirá o canto da cigarra, sentirá a força da formiga. Nessa hora... Desculpa, Nessa hora eu fui na tua viagem assim, aí eu... O que eu quis dizer, resumindo, é que tenha paciência, meu amigo. Não fique triste, não se zangue com o que eu vou lhe falar. Vai passar. Ô, Zig, mas parece que você tem uma fonte aí de... Não, mas não está preparado, não preparado. Tá bom. Então, não, guarda. Guarda então, guarda. Dá pra pôr. Dá para pôr, né? Foi liberado, eu já trago para vocês, tá bom? Quero saber sobre Zinho, Valdenir da Silva. Como é que você começou sua carreira? Foi antes ou depois da masturbação? Foi no mesmo período. E as duas coisas continuam até hoje. Por quê? Anciãos ainda se masturbam? Com certeza. Tem vida sexual? Eu não sei o que você está perguntando. Você sabe? O sexagenário, que chama? Ô, Zig, um dia eu tava dando aula, assim, né? Claro que você vai falar. Aí você tá assim na lousa e você fica ouvindo a molecada, né? Falando e tal. E eles estavam comentando sobre masturbação. Né? Pô, cara, o que pensa eu pratico bastante. Eu dou aula aqui 16, 17 anos ali, ensino médio. E eles, pô... Caramba, eu faço muito isso, será que... E eu ali ouvi, né? Aí um deles falou assim, será que um dia a gente para com isso? Aí eu virei e falei, meninos... Péssima, uma boa notícia. Não. Mas fala sobre o seu início, o Zinho, ele é músico. Não, eu comecei vendo revista pornográfica. É sobre música, né? Tá bom. É a parte musical da sua carreira. Ô Zig, comecei com música, foi um negócio muito louco, assim, porque... A minha mãe é muito musical, né? Ela canta bastante, ela e meu pai assoviam Dona muito. Guiomar. Eles têm uma coisa de ficar assoviando música. E aí, quando eu era criança, assim, eu, filho único, ficava bastante dentro de casa e minha mãe ali ouvindo música, costurando, fazendo os trabalhos domésticos ali. Então, essa coisa da música sempre foi muito presente em casa, então a gente sempre cantava muito. E aí, quando eu comecei a fazer o ensino médio, em 1983... Eu ficava cantando, sempre com aquele costume de casa, né? A gente vai fazendo. E um rapaz que estudava na minha sala, ele falou assim para mim, falou, tem uns amigos que tem uma banda e eles não têm a pessoa que canta. Você não gostaria de fazer um teste e tal? E eu achei que era chaveco, tá ligado? E eu falei assim pro cara, beleza. Mas assim, nunca tinha pensado nisso profissionalmente, não, sei lá, achei que não era... E eu achei que era brincadeira dele mesmo. E aí um dia, passou uma semana, sei lá, a gente tava na sala e ele falou, os caras, você tem um tempinho? Os caras da banda estão aí pra falar com você. Aí eu falei, caralho, meu, é sério isso? Bom, aí eu fui lá, conversei com os caras e tal, e eles marcaram um teste. E aí, mesmo com medo e tal, né? Vai com medo mesmo, mas vai. Aí eu fui, né, fiz um teste, sabia cantar no tom certinho. Alguns meninos da banda gostaram, outros, um deles que é o meu melhor amigo daquele período até hoje, que é o Betão, baterista, não gostou. Esse cara não se mexe, não sei. Só que assim, cara, imagina, o meu primeiro teste foi assim, tinha tanta gente, cara. A banda tinha 5 caras, toda a família dele tava lá, amigos, parecia um show. Né? E eu cantei, creio que certinho e tal, mas enfim, eu fiquei meio acuado, né? Não era um show. Mas aí o pai dele, que é músico também, profissional, seu Mário, baterista das antigas e tal, ele ouviu e falou para os meninos, não, né, ele sabe cantar, fica com ele. Leva jeito. Leva jeito. E aí comecei assim, né? Dali, depois eu não tocava nenhum instrumento, comecei a aprender violão, depois fui para guitarra, depois contrabaixo. Passou a usar as mãos para outros instrumentos.
para tocar em outros instrumentos e começou com baixo, né? Não, eu comecei com violão. Violão. Comecei só cantando, fiquei bastante tempo na banda. Aí, cara, olha, essa eu lembrei agora, hein? Uma das primeiras vezes que eu toquei violão com a banda em público foi num show que tinha você. Que era um daqueles shows que a gente fazia aí nas praças, do Zig Zag. Aliás, você fez parte da Zig Zag Big Band. Big Band. Isso foi o que, 85, 86, por aí. Faz tempo. Para quem não sabe, eu sou o palhaço. Então, se você está aí odiando esse nosso programa, Sub-Zero, não adianta me xingar de palhaço, porque vai ser um elogio. Eu sou o único aqui dos presentes que tem DRT de palhaço. Enfim. Mas aí, e o Poder Oculto? Era antes ou depois dessa? Foi a primeira banda. Já tinha esse nome quando eu entrei. E assim, o legal é que assim, Era uma banda de matiz afrodescendente? Não. Poder Oculto. Não sei por que eu me... Também não sei porque os meninos tinham esse nome. Enfim, até lembrando de uma coisa. Uma vez a gente quis mudar o nome e nós fizemos um concurso interno, né? Pra mandar sugestões e tal. Eu mandei mais de 50 e poucos nomes. Teve um monte. E a gente decidiu por... Eu nem lembro, Geração X, era qualquer coisa desse tipo aí. E abandonamos, assim, 2 semanas depois e ficou Poder Oculto até 1987, que aí dá uma virada na banda e tal, que a gente que muda o nome para Chernobyl, né? Que aí teve seu dedo também, né, nessa história. Na escolha do nome. Na escolha do nome. Porque o assunto aqui tá meio misturado, então eu uso... Cara, sabe que lembrando hoje, assim, ó, teve participação sua também, mas uma coisa que era o seguinte, ó, a ideia, sabe a banda The Police, que é uma banda, né, do Sting e tudo mais, eles falaram que tinha escolhido esse nome porque a maior forma deles terem divulgação gratuita era colocando um nome que estava o tempo inteiro nos jornais, na televisão, que era Polícia. A polícia fez não sei o que, a polícia, né, tal. Então eles colocaram Polícia. E na época, em 1986, aconteceu o acidente nuclear de Chernobyl, um dos mais famosos aí da história, que explodiu um reator, né, o reator número 4, lá em Kiev, se eu não me engano, na União Soviética, Ucrânia. Né? Na Ucrânia. Foi na Ucrânia? Eu acho que foi. Acho que era. Se não foi, vai porque dá views aí, porque o pessoal tá no hashtag Ucrânia, a gente põe... Então o que aconteceu? A gente falou assim, pô, o nome que mais está falando aí nos jornais, etc., era Chernobyl. E aí a gente também linkou com uma questão de que era um acidente que pôs em risco, teve risco mundial, assim, né? Chernobyl. Então a ideia era que era como se você relembrasse aquilo para que isso não mais acontecesse. Sim, era tinha um protesto, tinha o uso coerente das energias renováveis, não renováveis. Era um período de muita inquietação e a gente tinha muito essa preocupação com as questões ecológicas. Eu lembro até de um show que fizemos no Sesc, que vocês fizeram, eu como produtor, que justamente fomos escolhidos por conta desta pauta, né, desse viés aí ecológico, lembra? Lembro. Sesc Jaboticabeiras lá. Que inclusive nós passamos alguns segundos no jornalismo da Globo, que estava lá fazendo a cobertura, e foi muito curioso, porque assim, né, alguns segundos ali na Globo, assim, e, todo mundo viu, cara. Todo mundo que vinha conversar com a gente. E essa história do nome foi uma sacada genial. Porque, assim, tirando essa participação, a gente nunca tinha feito outras coisas em TV. Mas era curioso, porque para qualquer um que a gente falava, a banda de Chernobyl, eu já ouvi falar. Já ouvi falar, já assisti, já fui no show. Já vi, curiosíssimo. Foi muito boa sacada do seu empresário foi. À época, né? E aí eu quero pedir licença ao nosso convidado, nosso entrevistado, para que, hoje convidado, mas ele também que faz parte da tripulação de voo, que nós recebemos aqui em primeira mão, escuta isso, é de uma fonte lá do Palácio do Planalto, viu, Juninho?
entendendo nada, né? Isso chegou até nós, veio direto, gente, ó, escuta isso. É de uma fonte lá do Palácio do Planalto. Incrível, né? Então, Olha, Zig, você falou, eu só fiquei pensando o seguinte, você falou que nós temos pessoas infiltradas, e a minha dúvida é se a água dessa fonte é filtrada justamente, ou não. infiltrada, é uma infiltração que deu na fonte lá do Palácio do Planalto. Não gostou? É humor de quinta, filho. Quinta série. Quinta série. Humor de quinta Não, pra série. começar tá bom. Tá bom, né? A câmera do teto também, dá para começar, tá bom, né? Que nessa hora estaria mostrando aqui os jornais, a câmera, a quinta câmera, né? A quinta câmera. Mas voltando ao Zinho Bill, aí vocês fizeram, eu pulei muito tempo, nós fizemos o lançamento da Chernobyl no ginásio do Parque Secap, 1987, é mais ou menos nessa junho, sequência. julho, é isso aí. Eu só não lembro se esse show do Sesc veio antes ou depois. Foi antes. Foi antes, tá. Antes do lançamento aqui. Então, o que aconteceu? Em 87, foi a primeira vez aqui em Guarulhos, assim, que teve show grande, né? Que teve show de bandas conhecidas, né? O rock tava... Paralamas começou a vir, né? Tivemos mas um- como é que chamava? o Rock Aéreo. Rock Aéreo. Projeto Rock Aéreo. Foi Deixa o eu- primeiro, foi Foi o primeiro. Foi o primeiro. Precursor. Foi o precursor. Depois veio Paralamas, depois veio Exatamente. Engenheiros do Havaí. Fomos convidados, inclusive, a participar da equipe de produção por esse primeiro show no ginásio do Parque Secap. E deixa eu te contar, então, antes de você lembrar que você era protagonista desse grande show, mas deixa eu te contar como é que nós escolhemos a Chernobyl, porque eu era produtor, então eu encaixei, foi na carteirada mesmo, mas nós convidamos, a intenção era convidar justamente Paralamas, Engenheiros do Havaí, e nós convidamos esse pessoal, não deu certo, acabamos fechando com Inocentes e 365. O cara conseguiu me empurrar, Inocentes e 365, que eram bandas punk rock, cara. Eu queria uma coisa mais light e tal, como Engenheiro de Paralamas do Sucesso. Como é que chama aquela música lá? Vital e Sua Moto. Eu queria um negócio para atrair a galerinha, né? Me enfiaram, o produtor esperto, me enfiaram o Inocentes, cara. Sabe o que é Inocentes, para você que não sabe? É o precursor do punk rock. Eu tinha estado lá no começo do Fim do Mundo, olha o nome do show. O começo do Fim do Mundo, lá no Sesc. Você sabe que esse vinil tá comigo, né? Tá, né? E ele tá todo quebrado, não dá pra ouvir, mas a gente achou que historicamente tinha tudo a ver com punk rock, né? A gente tem o vinil, mas ele tá arrebentado, tá quebrado. Lá no Sesc Pompeia, o começo do Fim do Mundo, eu tinha assistido a esse show. Imagina, eu New Wave, com aquelas roupas todas coloridas, parece que tinham jogado baldes de tinta assim, né? Então era uma calça branca com toda colorida. Eu fui nesse show. Só voltei um pouquinho no tempo para vocês, para contextualizar o que aconteceu. E aí eu estava nesse show, mas vai ser um quebra-quebra. Punk rock, né? Na época era muita violência. E aí saiu um quebra-quebra, os carecas do ABC quebrando tudo. E aí passaram-se 5 anos depois, que era 82, a gente fez o show em 87, 87. né? Eram 5 anos antes. Aí eu falei pro produtor, não, cara, mas eu não quero punk rock. Eu já tive uma experiência traumática com os caras, né? E ele falou, não, hoje o punk rock é light, é suave, só atrai gente bacana. Aí nós contratamos. Era lançamento da banda Chernobyl. E aí o resto quero que você conte. O que aconteceu? Então, o que aconteceu que... Além do belo show que teve. O 365, né, que até hoje muita gente não sabe, mas a música São Paulo é do 365, não é do Ira. Muita gente acha que é do Ira. O Ira tem uma parecida que chama Pobre Paulista, de Pobre temática Pobre Paulista. de temática parecida, né? Mas Juninho escuta direto isso aqui no estúdio. A do 365, cara, que é o Sem São Paulo, meu dono é solidão, diz.
diga sim, que eu digo não. Então, esse som é meio que um cartão de visita, né, de São Paulo. Muita gente não sabe que é do 365 e que, entre outras coisas, tem um membro guarulhense, que é o Ari Baltazar. Então, grande assim, guitarrista. E aí o som do 365 era até hoje, né, é um punk rock assim, mais, como eu diria, menos, eu não posso dizer que ele é menos agressivo, porque a mensagem é muito legal, mas mais melódico? Mais melódico, né, tem mais essa coisa mais próxima, por exemplo, do que era The Clash, né? 365, que aproveitando, vai estar aqui no nosso Piripaque Podcast na Ponte Aérea. Sabe por quê? Porque todo mundo passa por aqui. Olha! Então, e aí o Inocentes, que na época, a banda existe até hoje também, mas eles tinham um som um pouco mais agressivo mesmo, né? Letras mais contundentes, etc. E aí no dia, assim, que até hoje, os remanescentes que lembram, assim, do show, né? E a gente participou de toda a produção lá, ajudou, inclusive, porque por conta de questão de custo, nós mesmos ajudamos a montar os equipamentos, tal, aquela coisa. O pessoal do 365 foi, assim, muito solícito, vamos dizer assim, né? O Mingau, que na época era guitarrista deles, e hoje é o baixista do Traje a Rigor, que tá lá no The Noite, o Mingau me emprestou a pedaleira, porque eu tinha um pedalzinho só de guitarra, ele emprestou a pedaleira, me ajudou a afinar lá, que tinha desafinado de guitarra. Os caras foram gentlemen, assim, foram muito gente boa. Mas, assim, aí a nossa estreia, tal, né, o público respeitou, foi meio na marra, né, porque a gente não era banda conhecida. Tem o caso lá do cara que tava narrando, o Hélio, né? Era o Hélio? Helião. Helião que me segue até hoje. Sou jornalista também, escrevo a coluna do Chubiruba, no jornal Folha do Ponto. Um abraço para você, Hélio. O Hélio, para que vocês entendam, pessoal, vou ajudar o Zinho a lembrar dessa história, ele entra na segunda parte. O Hélio, ele encheu a cara. Aliás, foi assim, todo mundo... Lembra disso, Hélio? O Hélio encheu a cara. Eu contratei ele para ser o locutor do evento e ele entrou no palco, cara, para anunciar Chernobyl. Ele estava tão bêbado. Aliás, foi o dia das cachaças, a noite em que todo mundo se embriagou, menos eu e o Zinho, Bill. Eu nem bebia na época. Nem bebia, nem se masturbava na época. Então, o Hélio entrou em cena, cara, e já estava tão bêbado. Eu falei, Hélio, vai lá e anuncia, né? E ele entrou, ele não sabia de nada, ele não sabia onde ele estava, o que era aquilo, que show era aquele. Aí aquela multidão no ginásio do Parque Secap, eu lembro que ele falava assim, senhoras e senhores, com vocês agora, Chernobyl! A galera de lá respondia, vá pra puta que eu parei. Em coro, sim. Foi aumentando. Foi mais gostoso, assim, mais uníssono. E a gente era novo de banda, mas aquilo foi um teste. Porque os caras estavam lá pra ver 365, pra ver Inocentes. Que porra é essa de Chernobyl? Bom, aí enfim, né, a gente encarou o público e o pessoal gostou. Quem tava lá na plateia... Mas vocês já tinham... justiça seja feita. Que porra de Chernobyl não. Vocês já tinham um puta trabalho bacana, né? Não sim, só na cidade, e já tínhamos feito vários shows já, né? Não era... Pra Era você estreia ter- num grande circuito, vamos dizer assim, Para né? que vocês tenham uma ideia da importância da Chernobyl naquele contexto, eles eram a abertura dos shows da Chernobyl eram feitas pela banda Utopia. Muitas delas foram feitas pela Utopia, que pediam a Utopia, que virou Mamonas Assassinas depois. Então, como eles ainda não tinham caído, não tinham fincado a identidade no humor, né, no rock pop humorístico, eles pediam oportunidades e as pessoas não davam muitas oportunidades. E a Chernobyl era uma das bandas que deram oportunidades para eles. Foi. Então, aí a gente tocou, né? Só música própria. Assim, que eu me lembro, acho que a gente não tocou nenhuma cover aquele dia. Só foi música própria, que também é difícil, né? Pra você aparecer de cara e tocar música que ninguém conhece, né? Mas assim,
a gente foi conquistando ali o público. Quem tava na plateia tava o baixista da banda Cólera, o Val, né? Uau. E aí ele quis contratar a Chernobyl. Logo depois daquele show, ele chamou para uma conversa, mas aí logo na sequência o nosso baixista acabou indo pro Japão, cuidar da vida, o Hélio. Que, aliás, o Hélio estava no começo do Fim do Mundo, tocando com a banda Psicose. Psicose? Foi baixista Verdade. da Psicose. Depois veio com a gente. E aí, pra fechar esse negócio do Secap, lá desse show aí, do Projeto Rock Aéreo, como o Zig disse, né? A galera que se embriagou e tal. O chefe da segurança era meu pai. O seu irmão. O meu irmão. E ele levou uma equipe lá e tal. Meu pai, na época, bebia também e tal. E o negócio começou a esquentar, o público ficando animado, a galera bebendo, rock aéreo. Enfim, a segurança acabou dando conta, mas assim, quando o Inocentes começou a tocar, as tretas começaram, né? Briga pra lá e pra cá. As tretas saíram de dentro lá do ginásio, foram lá pra fora e uma pessoa foi esfaqueada, assim. Felizmente não morreu. Felizmente não tivemos nesse episódio a participação que tentaram nos imputar. Que quer dizer o seguinte, eu fiz tudo, eu era muito chato, ainda sou até hoje, mas eu digo, eu era muito perfeito. Então eu mandei ofício para todas as entidades, né? Entidades, Polícia Federal, Polícia Estadual, Civil, Militar, as secretarias todas, eu mandei ofício pedindo ambulância, tudo direitinho. Não mandaram nada, parece que é hoje, né? Ainda não mandaram ambulância, não mandaram policiamento, ficou aquela multidão na nossa mão. Então, depois eu tive que ir à júri, fomos, né? Respondemos processo por esse show. Mas isso entrou no meu currículo como... Porque aí nós fomos nos defender. Que o esfaqueamento aconteceu do lado de fora do evento, onde nós não temos responsabilidade. Eu ligava para a polícia militar e eles... O quê? Não tô... falei, aqui, ó, brevidade aqui, urgência, tumulto generalizado. E ele, o quê? Não sei... Fingindo que não estavam escutando, e aí aconteceu, mas ainda bem que o rapaz não veio a óbito. Pois é, então, e aí isso acabou sendo a história mais contada, né? E até hoje o pessoal ainda conta. É claro que, assim, essa história acabou tendo várias versões, né? É engraçado porque cada um que conta... do povo Nossa, engraçado que, assim, algumas pessoas às vezes vêm contar pra mim essa história e ele não sabe que eu tava lá. E aí o pessoal conta, assim, umas coisas tão absurdas, cara. Que teve tiro, que teve não sei o que gente morreu. Eles vão aumentando, né? É aquela... Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas, enfim, isso foi importante pra banda, pra Chernobyl foi importantíssimo, porque repercutiu muito tempo, né, esse show. Tanto é que, olha, até hoje, algumas pessoas se lembram desse fato, né? Ficou como história da música em Guarulhos. E vocês depois tiveram uma participação, conheceram os Titãs. Fala um pouco sobre esse... Então, essa parada aí foi o seguinte, depois de algumas mudanças na formação da banda, né? Contei essa história do Hélio ter ido para lá. Inclusive, nessa época, eu acabei indo pro contrabaixo por conta disso. Porque a gente não arrumava baixista, eu acabei... era mais fácil arrumar guitarrista. Música tem um lance assim, Zig. Imagina, por exemplo, quando tem um time que está ganhando muito, as crianças mais ou menos naquela idade que você começa a se interessar mais por futebol, 7, 8 anos e tal. Então, por exemplo, as crianças de 7, 8 anos agora, muitos vão torcer para determinado time por causa do pai, da mãe, não sei o quê, mas muitos vão falar assim, tal time está ganhando muita coisa, então eu vou torcer para aquele time. E lá na frente você encontra uma geração de uma determinada idade que torce para aquele time. Você fala, por que esse monte de gente... Começou, como começou? Mas é isso. O que tem a ver com música? Porque em determinado momento, por exemplo, às vezes desponta um cara, um guitarrista, que é muito bom e tal, nesse período que a pessoa está querendo se interessar por música, então um monte de gente vai atrás. Sei lá, um Joe Satriani da vida, né? Um
o Ing Malmsteen, são guitarristas muito famosos. Então tinha muito guitarrista na época que a gente ficou sem baixista. E você não encontrava baixista. E aí, assim, guitarrista a gente achava de penca. Então eu falei o seguinte, ó, eu vou assumir o contrabaixo um determinado período, e porque tem muito guitarrista, a gente coloca e a hora que pintar um baixista, eu volto para guitarra. Acontece que eu me apaixonei pelo instrumento, né? É bastante comum na música acontecer das pessoas gostarem do contrabaixo, né? O contrabaixo é um instrumento um pouco diferenciado, vamos dizer assim, né? E que cadencia a música ali junto com o baterista. Então eu apaixonei e aí acabei não saindo mais. Só um parênteses, você falou de ser comum, né? Mas não é muito comum o baixo liderar os vocais, né? Alguém que toca baixo. Diz que parece que É porque assim, como ele trabalha nos contratempos, não é muito comum a pessoa cantar e tocar contrabaixo, porque é um pouco difícil, vamos dizer assim, né? É um pouco mais difícil que a guitarra, que dá a linha melódica e tal. Cada instrumento tem seu grau de dificuldade, né? Você dominou bem. Eu dominei bem, faço parte de um time não tão grande, né? Que é de baixistas que cantam. E aí a gente teve outros integrantes na banda e o menino que era o nosso batera na época, o Nelsinho, que aliás tem uma escola de bateria aqui em Guarulhos, assim, bem legal, trabalha com música até hoje, é um baterista excepcional, que atua em todas as vertentes e atua muito bem em todas as vertentes que toca, não só o rock, né? Ele tinha um amigo que fazia segurança dos Titãs. E aí, olha que curioso. Então ele nos apresentou aos Titãs. Os Titãs emprestaram o estúdio para a gente gravar. E gravar material e deixar com eles. Então, assim, foi uma chance bem interessante, mas que na época que aconteceu, nós não sabíamos, né? Na época eles estavam montando um selo. Os Titãs estavam montando o selo, que foi o Banguela Records. Banguela Records. E aí o que aconteceu? O Banguela, naquele momento, o rock que a gente fazia, apesar de muito competente e tal, ele era muito parecido com o que estava rolando naquela época, né? E eles contrataram o Raimundos. O Raimundos era o diferencial da época, né? Que veio com a proposta de misturar rock com forró, né? Que o forrocore. Mas ficou uma mistura muito gostosa. Não, foi a pegada, assim, que foi, né? Certeira. O rock and roll, aproveitando essa sua deixa aí, ele andou de helicóptero durante muitos anos. Eu digo isso como uma homenagem ao rock and roll, porque hoje não está sendo devidamente tendo o devido reconhecimento. Mas o rock and roll, essa molecada que está aqui no estúdio, não conhece que nós andávamos de helicóptero. Tamanha era a febre do rock and roll. Estamos falando aí dos anos 80, 90? Acho que no Brasil, a década de 80, assim, foi a mais promissora pro rock. Por que está hoje o rock? Não, vamos dizer assim, a 80 talvez foi a mais badalada, mas a década de 90 talvez foi a mais criativa, não sei, né? O que aconteceu? Que você, Cara, em sua avaliação? É uma pergunta difícil. Mas eu acho assim, ó. Primeiro que o interesse das gravadoras, assim, das TVs, etc., eles vão migrando, né? Então, assim, eles pegam um determinado produto e vai à exaustão. Não, isso foi até aqui. O rock realmente é eterno e tal. Mas aí depois, sei lá, esse público parou de... Não sei, cara, não sei dizer o que aconteceu. Parece que parou no tempo. E não é só aqui, sabe? Você vê lá fora no também. Mundo, né? Você pega as 100 mais da Billboard, você encontra uma música de rock ali, uma, duas. Você migrou para o pop, no caso do Brasil, migrou para... Teve uma época de pagode, né, que ficou bastante tempo. Mas hoje, eu creio que é o sertanejo que domina, né? Sertanejo, talvez o funk também, não sei. São os anais da Anitta também, né? Os anéis da Anitta. E tem toda uma subcultura aí, que eu nem diria se é subcultura, né? Porque movimenta milhões e que a gente desconhece, né? Você já ouviu falar de um seriado chamado Sintonia? Não, mas minha produção com certeza assiste, né? Juninho, o que você acha do Sintonia? Já ouvi falar, assisti algumas coisas, mas não é muito minha praia, não. Mas eu acho legal que mostra bem a cultura da periferia. Acho que é interessante por isso. Sintonia é essa pegada. Ele mostra
por exemplo, toda a indústria que existe por trás dessa coisa do funk. Que, aliás, cara, eu até particularmente, eu não recrimino esse tipo de música, não. Ao contrário de muitos artistas por aí que, torce o nariz e tal. Mas, mano, Mesmo tendo a predominância de muitos palavrões não, e sabe por quê? Porque, meu, é o som, cara, que a galera curte na periferia, é o que eles podem fazer com o que eles têm. Então, assim, o cara se vira com é uma batida, uma letra ali e, cara, tá fazendo arte. O produto é questionável do ponto de vista, assim, né? O que tá trazendo. Mas, você, cara, sabe que você pega essas cantoras aí, Beyoncé, Taylor Swift, caramba, Swift, Taylor Linguiça? eu como a Swift, então não sei Agora eu se... fiquei em dúvida agora, Taylor Swift, sei Pô, lá. você é do PDZ, pô. Enfim, cara, as letras não são diferentes não, viu? Não são mesmo. Se você traduzir, é a mesma pegada. Vou rebolar no seu, pega aqui, e, enfim. Mas aí você estava falando dos Titãs, então foi nesse Então, o Banguela contexto, Records foi nesse contexto e a gente não entrou, não rolou. acabou não entrando por causa dos Raimundos. Não só por eles, né? Mas Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu não me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Momento velhinho. Então, e aí o que acontece? Teve essa coisa do Raimundos também, mas os anos 90 ali foi uma efervescência, né? Teve bastante coisa diferente também. Os 80 foi uma década bastante criativa e tal, mas o rock era mais parecido um com o outro ali. 90 abriu muito leque, teve a galera do Mangue Beat, teve o reggae mineiro que veio pra cá. Que antes dele o... Como é que chama ele? Ele, entendeu, né? O Aquele- próprio aquele Paralamas rapaz- também fazia reggae, né? Era Os reggae Paralamas de Brasília, né? de Brasília. Ô, Zinho, eu queria que você falasse dessa que muita gente em casa... estamos aqui gravando direto de Guarulhos. Esse é o seu Piripaque Podcast na Ponte Aérea. Estamos gravando aqui em um estúdio que não pode ser revelado seu endereço, porque é muita potência esse estúdio aqui. O nome do estúdio? Him. E nós estamos gravando aqui, toda essa equipe, anote aí, hein? Anote aí. Estaremos gravando dentro de... Eu não posso falar. Desculpa, eu lembrei que não posso falar, porque senão o adversário, nossos concorrentes vêm e vão ter a mesma ideia. Mas nós estamos aqui gravando direto do aeroporto. Estaremos gravando direto do aeroporto, só que com uma promoção genial que vai mudar a história dos podcasters. Ô, no Zig, Brasil. informação inútil, tá? Tem um filme chamado Círculo de Fogo. Vocês conhecem, Juninho, Caio? O Círculo Não, de Fogo é um daqueles filmes assim, aparecem uns monstrões assim tal, e os caras entram nos robozão assim, né? E acho que eu eles assisti. controlam. Então o nome original é Pacific Rim. Pacific Rim. É? E aí você estava Pacific Rim. falando dos Titãs, e eu queria que, para quem não sabe, o Zinho e os meninos dos Mamonas eram muito amigos, e eu queria que você contasse esse episódio rapidamente para a gente, para os fãs, né, do rock e do... O que aconteceu com os meninos dos Mamonas? Por que eles foram inicialmente como Utopia, não foram tão bem aceitos, e essa transição para o rock deboche? Então, o que acontece? Aí, por exemplo, a Chernobyl tinha... A gente fazia um rock com letras sérias, né? E a gente acreditava muito naquilo, né? De que, porra, você é adolescente, molecão, você quer mudar o mundo, você acha que a letra de música vai mudar e tal. E aí a gente, né, não deu certo esse lance com os Titãs, mas a gente continuou batalhando música própria. E como você tinha falado um pouco anteriormente, a gente havia aberto espaço, né, para o Utopia na época, fazer shows e tal, porque a gente já conhecia os meninos, conheceu na noite, tocando e tal, e nós achávamos eles excelentes músicos, mas esses caras ficavam só ensaiando, meu. A gente falava, meu, vocês têm que Tem que ir botar pra estrada, isso né? na rua, pô. Vamos, aí a gente começou a dividir show com eles.
dividir cachê. E numa dessas que eles acabaram conhecendo o Dinho, né? Porque a banda era um trio só. Era só o Samuel, o Sérgio e o Alberto, que virou o Bento Rinuto, que era o Alberto. A gente chamava ele de Alberto. E aí conheceu o Dinho e tal, e virou aquela coisa toda. E eles também faziam música séria. A banda Utopia. Só que assim, os caras, ao contrário do Chernobyl, que fazia música séria e brincava nos bastidores, com coisas alheias à música, os caras faziam música séria e brincavam com música. Durante a execução. Durante a execução. Fazia muita gracinha, muita zoeira no palco e tudo mais. Até que, por uma brincadeira, eles acabaram gravando uma musiquinha de brincadeira lá. E, pô, isso acabou caindo né? Essa fita começou a rolar. E todo mundo gostava, né? Rolava aqui, rolava ali e tal. E acabou caindo na mão de um produtor, de um empresário que havia perdido o Raimundos. Raimundos passou na mão dele. Não foi o Rick ainda. Foi o João Augusto, da EMAI. O que aconteceu? A fita do Mamonas caiu na mão desse cara. Não tinha o nome Mamonas ainda. E os caras foram numa viagem, assim, pra praia, ouvindo aquilo lá. E os filhos do cara cantando. Pô, pai, coloca aquela fita aí, cantando. E o pai, pô, que é isso aí? Percebeu que tinha uma fita que você trouxe aí. E o cara, mas ele achou muito bobo, assim, as letras idiotas pra caramba e tal. E só que aí o filho dele, olha como é que foi a parada. O filho dele falou assim: pai, isso aqui isso é bom pra caramba. E outra, hein, nós falamos a mesma coisa do Raimundo, você falou que era ruim. E ele dispensou. E o Raimundos, pá, estourou. Estourou no Banguela Records, depois ele estourou o Banguela, mesmo que sem querer. Literalmente. Porque ele tinha uma brecha contratual e aí eles foram, uma grande gravadora levou. Usaram a brecha. Aí o Banguela se fudeu, caiu fora. Mesmo assim, os Titãs recordam disso com bons olhos. Não falam, guardaram mágoa. A gente vacilou e é isso aí, a indústria é isso. Então o cara, quando ele viu esse potencial, pô, meus filhos gostam, tal, perdi o Raimundos, ele entrou em contato, aí sim o Rick já estava na jogada. Você tinha razão, né? Eles gravaram no estúdio, o Rick ouviu a zoeira, que eu pensei no empresário. O Rick ouviu a zoeira e falou, caralho, isso aqui é da hora. Aí ele gravou, mandou pro João Augusto, aí tudo bem, voltemos. Tá vendo? Aí o João Augusto ligou e falou, pô, isso aqui é legal. Duas perguntas. Os caras ao vivo, é isso mesmo? Tem mais música? Tem, se não tinha. O cara falou que tinha. Aí o resto é história, né? Todo mundo conhece, o negócio estourou. Eu preciso admitir que quando eles apareceram, assim, eu e um amigo meu, a gente Fizeram achou... roqueiros, nós detestamos, assim. Os roqueiros não gostaram. A gente detestou, achou bobo. Falou, pô, como é que os caras estão fazendo isso daí? Eu preciso admitir isso, porque quem me conheceu, na época lembra que eu falei, pô, isso é uma bosta. E depois, pô, eu tava completamente equivocado. Depois eu entrei naquela vibe, entendi a ideia, né? E aí vem o segundo grande pulo do gato que Chernobyl poderia ter dado. Pô, foda bater a banda do quase. É a banda da trave, velho. O que acontece? Nós, por amizade com eles vieram fazer show em Guarulhos, convidaram a Chernobyl. O único show da explosão, né? Explosão. Antes a explosão musical. Isso. Né? Então, os caras voltaram para Guarulhos para fazer um show apoteótico, convidaram a minha banda, Chernobyl, para abrir o show. Nós não abrimos o show, a gente encerrou. Essa parte eu peço licença para contar, porque eu era produtor da Chernobyl ainda. E os caras, só me informa aí o tempo, produção. Como é que tá aí? Já deu uma hora? Mas pode continuar? Então porque a gente tem que falar sobre o PDZ ainda, que é o canal dele. Mas aí eu quero contar para vocês, me permita, Zinho, sobre como é que foi as tratativas, as negociações para que a Chernobyl abrisse o show dos Mamonas, que acabou não acontecendo. Não o show aconteceu, mas nós não abrimos o show dos Mamonas e fizemos sim o encerramento. Zig, e permite só uma coisa, rapidão. Tudo isso aconteceu no mesmo dia. Porque assim, os caras, você contando, fica parecendo que assim, nós sentamos... Não, foi tudo assim, ó. O show era hoje, os caras apareceram na minha casa de manhã,
E o Com show a era naquele Mitsubishi. dia. Era o Sérgio? Sérgio. Sérgio O Sérgio foi na minha casa, lá, parou minha rua lá, tudo mais, né? E falou, ó, cara, nós vamos tocar hoje e vocês vão tocar hoje. No Tomeuzão. Foi isso. Um importante ginásio aqui perto do aeroporto. Que o Zig tá falando assim, as tratativas, isso tudo foi no decorrer de um dia. Não, mas as tratativas aconteceram muitos meses antes, porque nós estávamos gravando com a Chernobyl lá nos estúdios do Rick Bonadil, e eu tentava falar com ele para... aí encontramos com o Bento. O Bento encontrou com você lá e falou assim, em janeiro, nós estávamos falando de outubro, novembro, talvez. E o Bento falou, em janeiro nós vamos fazer, acho que era novembro já, vamos fazer o show em Guarulhos e nós queremos que vocês abram o nosso show. Aí o Zinho, né, toda a equipe ficou muito feliz com isso, mas assim, achou que não ia rolar. Aí o Zinho me encarregou de ficar na bota do Rick para tentar viabilizar isso. E aí o Rick nem chubas para nós, nem queria nem me receber. Foi um dia, eu trabalhava ali perto, eu ia sempre, passava lá no estúdio do Rick. E aí, Rick, falava com a assistente, a secretária dele, ela, não, ele não pode te atender, não. Eu sei que não deu a mínima pra gente. Quando foi na véspera já do show, eu entrei lá e falei, quem você pensa que você é? Fiz um escândalo lá no estúdio do Rick. Quem que ele pensa que é? Falei para a secretária, manda ele vir falar isso para mim, que não vai ter... Que os meninos querem que os Chernobyl abram um show, por que ele nem... que mala é essa? Aí o cara saiu lá de dentro, assim, puto da vida, falou, o que você quer saber, ô, seu porra? Se vocês vão abrir o show da Chernobyl vai abrir o show dos Mamonas? Não vão abrir. Ninguém vai abrir a porra do show dos Mamonas lá em Guarulhos. Era isso que você queria ouvir? Então não enche o meu saco, porra. E aí... Só que aquilo era tudo combinado. Eu tinha combinado que a gente ia dar a última cartada para ver se os caras, se ele pelo menos se indispunham. Aí eu cheguei pro Zinho, né, pra galera da Chernobyl, falou assim, já era, esquece. Aí entra essa cena que ele contou depois, a gente já tinha esquecido de que ia ter esse show, e aí no sábado, dia do show dos Mamonas, o carro Mitsubishi do Sérgio encosta lá, eu tava conversando com você aqui, não dava para ver a rua, e eu tava aqui, lembro até hoje, e eu vi um puta carrão vermelho, né, um Mitsubishi vermelho, encostar ali, eu falei, Zinho, tem um carrão Mitsubishi ali. Aí ele olhou, viu que era o Sérgio, e aí a gente foi. Ele falou, você é louco, abriu o show, eu já tinha esquecido disso. Ele falou, não, ele falou, não tem nem como avisar a turma. Aí nós entramos no carro, né, na Chernobyl da Mitsubishi. Não tinha celular, não tinha nada, né? Não tinha. Aí ele foi porta a porta, assim, atrás do Nelsinho, foi o primeiro ali, o batera. Enfim... Esse é o episódio que nos alegra muito de ter participado. Acabamos não abrindo o show dos Mamonas. Quem abriu foi Utopia. Achei até que ficou bacana. E agora, você que é músico, me fala. Tinha sentido, né? Porque havia uma afinação de equipamento. Essa foi a desculpa que os caras estavam dando. Além de serem chatos mesmo, não os Mamonas, os produtores, há uma afinação, não é isso, no equipamento? Então, você deixa preparado o equipamento para a banda que vai... Hoje em dia, hoje já dá para fazer, porque os caras configuram e é feito tudo até com tablet. O cara vai lá no tablet, configurou para aquela banda, salvou. Passa o som para outra banda, salvou. Então, se entrar essa ou aquela, tanto faz. Realmente, mas na época não tinha um certo sentido. E muita gente, eu adoro contar essa história, porque muita gente até hoje não desconhece esse fato que quem abriu o show do Mamonas foi o próprio Mamonas. Que eu achei muito bacana, acabou sendo... Estava vestido de Utopia, eles tocaram como Utopia. Não, porque aí, deixa eu levantar a sua bola, a bola da Chernobyl. Que aconteceu foi o seguinte, aí nós estávamos já lá no estádio, né, no ginásio, e aí o Dinho falando, e aí, tá tudo certo? Eu falei, tá não. Aí ele, vem pra cá. Aí nós entramos, fomos até o camarim deles, aí ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, agora o Rick autorizou o Chernobyl abrir. Agora é a filha do prefeito, do Papoto, que disse que não vai abrir. Aí mandaram chamar essa mulher, cara, e o Dinho fez um discurso de esculhambação, assim, que, senhora, o que está acontecendo? O que está acontecendo?
Não, seu Dinho, é que muitas bandas pediram para abrir o show dos Mamonas e nós, que eram eles que pagaram o show, nós não autorizamos, então a gente não vai... A senhora tá errada, vai abrir sim. Aí eu sei que é Henrique, não sei o quê, correria, corre, aí ficou acertado então. Já que o Chernobyl, eu vi isso do Dinho, né, pessoalmente, já que a Chernobyl não vai abrir, ninguém vai abrir mesmo, então a Utopia vai abrir. Eles montaram isso na hora ali. Antes da fama e o durante e depois. Aí tocaram, né, não vestidos de Mamonas, tocaram como Utopia. Como Utopia. Abriram o show, tocaram não revelaram. O Dinho no tempo inteiro agradecia ao Mamonas. Obrigado, Mamonas, que deixou a gente abrir o show. Tal. E o que eu achei mais lindo, que eu falo mais do que o convidado, ainda bem que ele não é tão convidado, ele é nosso copiloto. Mas assim, depois, quando o Mamonas Assassinas foi fazer o show, fez o seu show, você encontra ainda, acredito que encontre, no YouTube, uma cena protagonizada pelo Dinho, onde ele espanca o microfone, ele dá uma bica no microfone. Antes disso, ele senta-se ali na frente e ele fala desses caras aqui. Ele fala dessa banda do Chernobyl, que ele falou assim, puto da vida pelo que tinha acontecido, ele falou, olha, nós estávamos um dia aí embaixo, vendo os grupos tocarem aqui, e não nos davam oportunidade. Eu queria que eles abrissem o show nosso aqui, dos Mamonas, mas não foi possível. Eu queria que vocês, depois que nós encerrássemos o nosso show aqui, vocês ficassem aí para prestigiar esses camaradas, parceiros, que é a banda Chernobyl. E aí ele levantou puto da vida e deu uma bica no microfone e ficou famoso, inclusive. Tô mentindo ou não? Não, tá certo. Agora o que a gente fala do Quase, que assim, tanto esse discurso dele, que você encontra no YouTube, ele é cortado justamente quando ele vai falar da Chernobyl. Ele fala puto dessa história de que não deram chance pra gente, daí, pá, cortou. Nós estávamos lá, né? Aí o pulo do gato é que já havia umas tratativas com eles de ter uma música da Chernobyl no segundo disco. Que nós tínhamos uma música chamada Fubá Mimoso, né, Chernobyl? Está pronto o Fubá Mimoso. Que era meio que uma brincadeira com um fundo sério, né? Porque a gente não gostava da brincadeira. Que era uma receita de bolo, porque um dia no ensaio, assim, o Aldo pegou um caderno meu, ele abriu e tinha uma receita. E aí ele ficou me zoando. Olha a música que o Zinho faz aqui, pô, receita de bolo. E aí o Acácio musicou. Nós fizemos a canção, só que aí eu transformei, porque tem uma introdução que criticava o fato da pessoa ser um sem-teto, ser alguém faminto e tal, e os programas de TV ficavam mostrando comidas, né, receita e tal. Então, o que a gente criticava era assim, pô, como é que essa pessoa se comporta, né, passando fome, vendo um programa da Ana Maria, por exemplo, fazendo uma puta comida e tal. E eles iam gravar no segundo disco, que não aconteceu por conta do acidente. Pois é, quantas histórias bacanas. Você está aqui no Piripaque Podcast na Ponte Aérea, porque todo mundo passa por aqui. Quem sabe você também. É só nos mandar aí as informações, mandar o seu oi, seu salve. Você é uma pessoa interessante, né? Uhum. Ela é. Você é uma pessoa muito interessante, tem uma história. O bacana daqui é que a gente já tem pré-agendado Lobão, que já falou, a Joelma do Calypso, que tem uma produtor que é amigo nosso, e ele disse que ela topa, e várias pessoas da área política também, porque a gente precisa dar essa conotação, falar sobre política, é importante, né? O Calypso colapsou? Colapsou, rapaz. O cara colapsou lá, o Chumbinho. Chimbinha. Chimbinha, né? Chimbinha. Então, eu quero só assim, finalizar com os Mamonas dizendo o seguinte, eu chorei muito, mas chorei demais, porque, caramba, né? Os caras batalharam e depois explodiam. Assim. Cara, e assim, o que chateia pra caramba, né, além da questão do acidente, é que, mano, puta, os caras eram muito autênticos, velho. Aquilo que você via, e muitas pessoas que sabiam que a gente conhecia perguntavam isso. Os caras são daquele jeito mesmo?
Meu, era exatamente aquilo, sem pôr nem tirar. Isso trouxe até problemas, né? Porque o rock não aceitou muito bem, o pop muito menos, e aí eles inauguraram uma nova. Mas o que foi muito louco é que assim, né? Mesmo com essa torcida de nariz aí do rock Conquistou a em si, criançada, né? porra, a galera, mas a galera depois se rendeu, né? É. Pô, Titãs gravou até. Titãs era um que na época metia o pau, Mamonas. Gravaram, meu. Meio mundo metia o pau. É assim, talvez eles até reconheceram depois, mais ou menos como que eu falei que eu não gostava no começo, depois, pô, entendi a proposta, entendi a ideia e passei a curtir. Muita gente tentou surfar naquela onda de fazer aquilo igual, mas, cara, aquilo lá é 1 em 1 milhão, velho. É 1 em 1 milhão, é uma. Como é que fala? É uma formação, cara, que acontece assim. Aconteceu com os Stones, aconteceu com os Beatles, aconteceu com a Legião, aconteceu com, sei lá, RPM. Sim. É 1 em 1 milhão, cara, de dar certo daquele jeito. Eu quero agora. Mais recente aconteceu com Guns N' Roses, sei lá. Eu quero agora falar um pouquinho sobre o outro viés do Zinho, né, do Valdemir Silva, o Zinho Bill, para presidente do Brasil, que é o lado podcasters dele, né? Ele está hoje com um programa bacana, um canal bacana que fala sobre cinema. É correto dizer que é sobre cinema ou É cultura pop em cultura geral. pop em geral? Mas como tem problema com áudio e tal, essas coisas, né? Direitos autorais? Direito autoral. Então eu tenho privilegiado falar sobre cinema. E às vezes, assim, às vezes a gente tira um programa para falar de coisas do cotidiano. Tem um que a gente fez que repercutiu bastante, que chamava As Joias do Infinito da Língua Portuguesa. Então a gente pegou assim, expressões idiomáticas, nós pegamos parlendas, a gente pegou um monte de coisa e foi dissecando, né? Por que chegou naquilo, por que a gente usa, qual é o emprego correto. Parlendas o Júnior sabe, mas o Caio que é, né? Não sei, não faço sabe. Essa vendo? cultura jovem. Mas o seu programa, Parlendas, por exemplo, é o pelo do peito do pé de Pedro é preto. É preto o pelo do peito do pé de Pedro. Repita. Pra mim isso aí é trava-língua, pô. Mas é dentro da Parlenda. Parlenda. É dentro dessa cultura de pesquisa do folclore infantil e tal. Mas você, aproveitando a interrompida que eu dei drástica aqui, você acredita que o PDZ ele dialoga com todos os segmentos ou você faz um programa de velhinho para velhinho? Cara, a ideia era que ele... Por exemplo, fala de um filme que o Júnior saiba. O Júnior tem 20 anos, o Caio eles tem vão conhecer o quê? 14, Saga Senhor 15. dos Anéis? Vocês conhecem, Não Conheço. quero que você... Não quero que você... Eu quero que você fale de filmes que eles... Quero saber se o PDZ também dialoga com a juventude ou se é um programa só feito para matar a saudade dos velhinhos. Poxa, a gente Fala dialoga... de 2 filmes aí que eles conheçam. Lightyear. Tava recente, eu tava mês passado. Não, eu conheço, mas é que eu sou o pior cara pra falar de cinema. Eu sou muito ruim, não assisto Então nada. o cara precisa gostar, porque senão ele... Que o Caio conheça. Homem-Aranha. Conhece, velho? O penúltimo programa que a gente gravou falava sobre a questão, a ideia, nós cansamos dos heróis, e aí a gente vem falando de todo o universo Inclusive da DC, os heróis viraram uma bagunça, né? Hoje eles viraram vilões, né? Depende do contexto que você está usando. Tem um seriado o bem e o mal tá tem sendo um questionado. seriado na Amazon chamado The Boys. Aliás, indico se vocês não assistiram ainda, para quem quer ver um mundo diferente, por exemplo, do que esse lado mitológico da DC, por exemplo, é The Boys, cara. The Boys é como se... Imagina eu e você aqui, de repente a gente vira um super-herói. Porra, Que mano. merda, né? Você acha que você vai ser aquela coisa mitológica de só fazer o bem, ou você vai falar assim, foda-se, vou ganhar dinheiro, por Eu exemplo? como herói seria um desastre, cara. Ontem eu tomei umas e outras e quase deu ruim. Então você seria o Hancock, que é um filme do Will Smith, que é um herói
puta que pariu. É, Que enche a cara, que chato. tenta fazer o certo e faz errado, enfim. Bem Hancock. Hancock é um muito filme de um herói, vamos dizer, fora do. Mas então, o PDZ. PDZ é isso, a ideia é misturar tudo mesmo, não é só ficar no saudosismo, não. Tanto que esse episódio que eu te falei, o anterior, foi todo dedicado a dissecar essa coisa dos filmes de herói atuais mesmo. Do universo tem da DC, vida, hein? universo da Marvel, universo. Tem vida inteligente no novo cinema? No Tem, cinema? cara, Tem? muito. Tem muita gente boa aí. Porra, tem uns diretores foda, cara. Eu acompanho bastante, assim, eu gosto de cinema autoral, por exemplo, né? Tem um cara, Robert Eggers. Ele, inclusive, eu faço meu top 5, sei lá, né, do ano. Gosto. E o filme dele, pro meu gosto, o filme O Homem do Norte, Robert Eggers, terceiro filme desse cara, lançado esse ano. É o meu top 1 do ano, assim. O Homem do Norte. Robert Eggers tem 3 filmes na filmografia dele. Ele tem A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte. E o cinema nacionalzinho? Como é que você avalia o cinema nacional? Que sempre foi mais bem assim, criticado, ou não chegou, parece que a atingir o apelo popular, não chegou Então, infelizmente, cara, a produção nacional é sensacional, É muito riquíssima, boa, né? riquíssima. É boa pra caramba. O problema é que pro grande público, o que chega é geralmente filme de comédia. Os grandes, não por nada, é excelente, mas seria legal que o público que assiste comédia também assistisse drama, por exemplo, nacional, que é muito bom, né? Os filmes nacionais que pegam assim, ou é filme de violência ou é filme de comédia. E você tem no meio excelentes produções aí que passam a margem, né? O pessoal não assiste. Tá certo, você está no podcast na Ponte Aérea, todo mundo passa por aqui e você participe, dê o seu joinha, ative o sininho para receber, veja nos cortes do Cortes Piripaque, também que lá vai ter bastante coisas bacanas. Nós não somos contra você criar o seu cortes do Piripaque, mas tem que esperar o nosso episódio inédito ir ao ar. Ô Ziguinho, para encerrar essa história de PDZ e pra gente falar um pouco de você também, do 00. Então, o PDZ, ó, tá no guarumusic.com.br, lá você Grande encontra Aldo. todos os episódios, né? O Guaru Music é um site de entretenimento, tem muita coisa lá, né? Tem artistas, tem vlogs, tem blogs, tem podcasts, não tem só o meu lá, tem um podcast de samba, por exemplo, que é o Samba do Sino, que é muito legal, tem o do Rubens, que é um podcast de contos de terror, enfim, você encontra lá uma gama de entretenimento. E nós estamos em todas as plataformas de streaming, ou pelo menos todas as conhecidas aí. Só digitar lá PDZ, que é a abreviação de podcastzinho, Cultura Pop, que você encontra do episódio 13 para frente ou 12 para frente, se eu não me engano. Então, hoje entrou no ar o episódio 24. Tá? Então tem vários episódios aí já. Bacana. Porque agora a gente quer saber, que história é essa, palhaço? Do palhaço, o palhaço zigue-zague, eu sou do Nordeste, eu sou lá do Sertão de Caicó, Jardim do Seridó, no Sertão de Caicó, onde a presença das artes, né, das artes circenses é muito grande. Aliás, eu acredito que, pelo menos era, né, na minha época, era o único divertimento, além do cinema, né? Além do cinema, era o único divertimento que a população tinha. Os circos eram muito comuns. Os circos não eram circos enormes, eram circos grandes que se multiplicavam, viravam 3. Ao invés de ser um grande, eles acabavam dividindo em lonas menores para ter sempre aquela sensação de novidade. Eles corriam as cidades ali, tudo, circo 1, 2 e 3, eram da mesma família, na verdade, mas tinham nomes diferentes, que é para dar aquele ar de novidades, porque no Nordeste é bem assim. E aí eu participava, a gente tinha aquela coisa do... Isso estamos falando aí da minha infância até os 12 anos, que eu morei, que eu nasci no Rio Grande do Norte, e morei até os 12 anos, quando aí eu vim para São Paulo. Então, lá os circos, para divulgar a sessão, né,
que ia ter à noite, eles pegavam a criançada e o palhaço perna de pau ia andando pela rua, cantando "Oi, nasce o sol, suspende a lua", e a criançada que queria ganhar ingresso grátis para a noite respondiam lá de baixo: "Olha o palhaço no meio da rua". E aí o perna de pau: hoje tem, a gente tem, sim senhor, hoje tem marmelada, tem, sim senhor, e o palhaço que é ladrão de mulher". Então eu nasci nesse contexto, né, com essa prática, e, e aí nós criamos um circo sem lona, sem teto, né? Criamos lá entre a molecada, os mais velhos criaram e a gente participava. E aí o palhaço Elastiquinho, que era o meu nome, porque eu era magro e... Já fui magro, viu, pessoal? Eu era magro e bem, né, esticadinho, então eu fazia umas brincadeiras né, meio Denise Stockless, assim, né? E aí me apelidaram de Elastiquinho. Eu comecei a fazer parte desse circo criado pela molecada mais velha, e comecei a fazer sucesso como Elastinho. Quando chegavam em circos, né, oficiais, grandes, eu acabava O sendo... pessoal pegava você assim. Elastiquinho e, e me Caralho, convidavam mano, eu para te conheço há participar. quantos anos, velho? Nunca não conhecia essa história, cara. Pois é, para você ver como você me valoriza, Conte como mais. você... Né? Eu conheço já tudo sobre você e você nada sobre mim, seu Mas cachorro. você nunca falou do elastiquinho. Elastiquinho. Isso pra mim foi novidade. Pois é. E aí o Elastiquinho fazia tanto sucesso no Circo Sem Lona que foi convidado era convidado a fazer participações nos circos oficiais da família Tangarás, os Tangarás, que era uma família que tinha essas 3 trupes que rodavam a todo o Nordeste brasileiro lá. Isso foi importante para depois eu me profissionalizar, porque a presidenta da Federação Circense Brasileira era uma Tangará, e aí quando eu vim para São Paulo eu descobri ela e me profissionalizei. Bom, feito isso, acontecido isso, eu vim para São Paulo com 12 anos, e aqui eu fui para o teatro, então comecei a fazer participação em teatro, e aí voltou a vontade de fazer novamente o palhaço. Aí eu me batizei como palhaço zigue-zague, e aí essa é a história da minha inserção. Aí você mudou porque você não estava mais tão maleável assim? Mudei porque eu não não estava estava tão elástico. eu estava mais, né, mais zigue-zague. E aí eu fiz uma grande carreira como zigue-zague, participei do Bambalalão da TV Cultura, fiz participações na TV Cultura, muito boas participações. Dendeca. Dendeca Bicuda, tinha uma personagenzinha. Eu lembrei agora, a Dendeca Bicuda. Olá, meus amiguinhos, eu sou a Dendeca Bicuda. E por que você tem essa voz? Lembra que a menina perguntou? Por que você tem essa voz? Aí eu, além do palhaço, estreiei no Teatro de Bonecos, Memélia de Carvalho, Chiquinho Brandão, grandes ícones do Teatro de Bonecos e do trabalho com crianças. Eu tive essa escola também. Então foi essa a trajetória. Hoje eu sou o palhaço Chubiruba, Chubirubaba, Chubirubababá. É o passinho do Chubiruba para lá e para cá, Chubirubabá. Porque o zigue-zague acabou sendo roubado na sua identidade. O nome zigue-zague acabou sendo... Eu tinha todos os registros da Federação Circense, do SATED, Sindicato dos Técnicos em Espetáculos do Estado de São Paulo, todos os registros. E estava no ar como zigue-zague. Mas eu não conhecia um tal de INPI. Você conhece, Juninho? Sim, sim. Você sabe que você se lasca, né? Se não tiver o IN, como é que é? RIN. Você registrou o RIN? Ainda não. Então, cuidado. Pois não. Você ia falar alguma coisa? Não. Sobre INPI? Não. Então, eu não conhecia o tal de INPI e acabei me lascando feio porque alguém foi lá e registrou o meu nome. Hoje eu sei, porque virei um especialista em INPI, em registro de patentes. Hoje eu sei que eu teria ganho, mas eu fui traído, advogados comprados, roubalheira geral,
Mas o cara que me roubou sabe que ele me roubou, que até eu deixei, então, de ser o zigue-zague, o palhaço, para ser o repórter zigue-zague. Aí eu fui para rádio, fui para jornalismo e me formei e acabei virando referência também no jornalismo e esqueci o palhaço. Deixei o palhaço de lado por conta dessa... Agora eu entendi tudo. Quer ver Entendeu? só? Que aí você virou repórter, certo? Isso. E aí, quando você estava entrevistando aquele cara, vocês devem lembrar, sabe aquele meme Morre Diabo? Sim. Era o Zig que estava entrevistando ele. É. Que aí o Zig falou, o negócio é, você matou sua mãe? Ele falou, não interessa pra você, palhaço. É. Lembra? Aí você Isso falou, mesmo. não, vou Aê, voltar a ser palhaço. leque, leque. Você disse Se tudo. tivesse áudio, ia dizer... Mas vai ter, vai ter. Aí eu acabei indo para o jornalismo, me consolidei lá como uma boa referência, segundo a reza a lenda, e fiquei por lá. Aí, há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu voltei com o palhaço Chubiruba e fui para Globo. Eu sou global, mamãe, eu estou na Globo. Fui para Globo, fui convidado, eu fui fazer há 3 anos atrás o ENAI, que é o Encontro Nacional de Animação Infantil. E aí eu fui entrevistar a turma da Pacaraca, um abraço Roberto Dávila, meu amigo Roberto Dávila, da turma da Pacaraca, lá da TV Verdes Mares, né, da TV Diário de Fortaleza, TV Diário de Fortaleza, que é do grupo Verdes Mares, que é Globo, é a Globo Nordeste. Fui fazer a entrevista deles aqui no ENAI, no Encontro Nacional de Animação Infantil, e aí eu não tinha ficado pronto a minha roupa, como Chubiruba, eu fui entrevistá-lo como... falei, não posso perder, os caras são lindos, maravilhosos. Aí eu fui fazer a gravação sem estar caracterizado. E os caras amaram minha performance, meu jeito, né, de falar, como você disse, incorporei o zigue-zague com o Chubiruba. E aí eu fui brincar. Olha, para você ter ideia, eu fiz uma sacanagem com eles. Imagina, chegaram tudo de limusine. 18 palhaços lá, né, no Center Norte. E aí eles subiram... Mas a limusine era grande ou pequena? Tinha que ser eu não cheguei a ver a limusine. Tinha que ser pequenininha, pô. Não, mas para 18, pô. Não, mas não é isso. Não tem aquele carro do palhaço. Estava bem apertado, segundo o consta. Que nunca para de sair palhaço. Porque eu não via ali a chegada. Eu me posicionei estrategicamente. Eles tinham que subir numa escada rolante. Eu me posicionei estrategicamente no final da escada. Você entendeu? Aí começou a entrar aquele monte de palhaços na escada rolante e eu entrevistando. Imagina o congestionamento que deu. Você falou que a ideia do programa é ser meio anarquista. Então, eu tenho uma coisa que está aqui martelando na minha cabeça. É uma piada ruim, mas eu vou ter que insistir. Não, aqui você Qual pode vai ser tudo. o seu comportamento se algum dia com algum convidado aqui você perguntar tal coisa para ele, ele falar assim para você: não interessa para você, palhaço. Eu vou me sentir reconhecido. É por isso que eu já falei aqui no início do programa. Que, aliás, não é a partir de agora e durante os próximos 60 minutos. É a partir de agora e durante os 120 minutos. Ganhamos um bônus aqui da RIN. Então, cara, você não está me ouvindo, cara. Eu fiz uma piada. Ô, Zig, e esse zigue-zague, ele tá numa TV religiosa, não é? Tá numa TV religiosa. Pois Ladrão Cadino. Não, uma curiosidade, eu já fui no programa desse cara quando eu tinha uma banda. E a gente foi tocar lá. Já teve banda, já teve banda, pois pô. é. Olha onde nós fomos nos meter. Olha onde nós fomos. Agora, mas eu preciso te falar isso aí. É que eu tô, na minha cabeça, tem uma chargezinha, esses dias, que tem um palhaço, cultura pop, né? Tem um filme chamado It, A Coisa. Sim. Que tem uma versão lá dos anos 80, a história do Stephen, nunca sei falar, Stephen King. E teve uma refilmagem agora, recente. E tem uma cena que é bem emblemática no começo do filme, que tem um palhaço dentro de um bueiro. Aí o menininho perde o barquinho e tal, né? E o menininho aparece lá, assim, o cara fala, pô, você perdeu seu barquinho? Aí os caras colocaram Morre Diabo, bicho. E ele fala pra ele, não interessa pra você, palhaço. Puta que pariu,
cara. Acho muito boa essa Você piada. que não use isso daqui constantemente, porque... Não, Não, brincadeira, pode usar. Mas assim, o Não, zigue-zague, mas aí, então, tá, você tava lá surgiu no disso. fundo, saiu 18 palhaços da Aí eu, limusine. eu fiz eu queria Falando, não interessa entrevistar... pra você, palhaço. Vai, parei. eu Parei, fui- gente, parei. Eu fui entrevistar o Pepeu, que é do Pacaraca. Aí ele era o primeiro da fila. Aí eu fui entrevistá-lo e aí já a piada já ficou pronta, porque começou a escada rolante não para, né, velho? E aí começou a os caras adoraram. Eu fui para Globo do Nordeste, eles bancavam minha ida até lá todo mês. Eu não fui morar lá porque eu era casado, tinha uma vida, sou, né? Então um beijo, amor, um beijo. Batiele Camargo, que também estará participando aqui com a gente. Ela interpreta a Raulinda Peipou. Raulinda Peipou não está aqui hoje no programa porque está viajando pela Europa, trazendo muitas informações para a gente. E aí eu fui contratado a partir daí. Eu assistia você. Exatamente. Até porque você fazia uma coisa interessante. Você mandava o zap assim, ó, vai começar daqui a pouco e tal. Exatamente. Eu tava lá na TV, pá. Exatamente. Então, foi nesse contexto em que eu fui do Elastiquinho para o Zigue-Zague e para o Chubiruba. Um ficou repórter, Zigue-Zague, que aqui vos fala, e eu também O Elastiquinho ficou... O Elastiquinho ficou embutido. Enfim, é isso. Eu quero agradecer. Estamos chegando ao final de mais uma edição deste programa, da primeira edição, Sub-Zero. Dizer da minha alegria que está de volta. Ficamos fora durante 2 anos. Eu fiquei de fora da imprensa por questões, né, óbvias. Houve aí uma grande pandemia, muito embora negada aí pelo atual presidente, né, que não houve nem, foi uma gripezinha apenas. A gripe matou quase 700, já está matando, hoje atinge o universo de 700 mil pessoas mortas. Então parece que não foi tão gripezinha, né? Mas eu quero agradecer a RIM, falei certo? Falou. A RIM Produção, produtora. Agradecer a você que nos acompanhou até agora. Os próximos programas estará sempre, vamos decidir o horário, o dia e horário certinho, mas você ajuda muito a gente se você compartilhar esse primeiro vídeo. Com a nossa estreia, tá certo? Grandes nomes estarão por aqui, inclusive o seu, tá certo? Piripaque Podcast na Ponte Aérea, para suas considerações finais, Zinho Silva. Ô, Ziggy, Zinho Bill. bom estar de volta com você. Como eu falei, né? No começo a gente vai meio travadinho, depois vai se soltando. Muito legal, você que curtiu aqui com a gente, que assistiu, não esqueça de deixar os seus comentários aqui, né? No vídeo aqui embaixo e no Cortes do Piripaque. Ficamos sabendo hoje várias coisas aqui do elastiquinho, você realmente não sabia. Eu vou te encher o saco por causa disso em algum momento. Fique Mas à enfim, vontade. é isso. Obrigado aí por todo mundo que curtiu, que ficou sabendo de umas histórias, quer aprofundar nessas histórias aqui que a gente contou, manda aqui no comentário também. Quer sugerir algum convidado, enfim, mande aqui nos comentários. Em breve nós teremos o Apoia-se, né, Juninho? Acho que, né? Tem o Apoia-se, enfim, todas as formas de você poder contribuir para que a gente faça esse trabalho aqui deslanchar. Agradecer ao Caio também que está aqui, o Juninho, e você, palhaço. Palhaço! Olha só, Piripaque Podcast na Ponte Aérea, tripulação de voo, Raimundo Azevedo, eu, seu comandante, Zig, Valdemir Silva, Zinho Bill para presidente do Brasil, é o nosso copiloto. E temos como comissários de bordo de voo Batiele Camargo, a Raulinda Peipou e a participação especial do Bon Jovi, Jovino Cândido, que estará aqui também eventualmente, quando a gente encontrá-lo, né, quando ele aparecer, a gente estará aqui falando sobre tudo que ele quiser. Ele que é um grande ator também, além de ter sido prefeito dessa cidade, deputado federal, ele também é ator e discípulo do Zé do Caixão, grande protagonista de Esta Noite Eu Comerei Tua Alma. Tchau. Muito bom. Eu nem sei se o nome é esse. É quase isso. Não é assim, Essa noite... Eu comerei tua alma. Não é...
Essa noite carnareza.